medo. E ele pergunta, e aquela voz diz, Saulo, Saulo, por que me persegue? E ele diz, atônito com medo, pergunta, Senhor, quem és que fala comigo? E o interessante, amado, que Jesus, ele olha para Saulo de Tarso e diz, sou eu, Jesus, por que me persegue? Jesus, amado, não disse porque está perseguindo a minha igreja. Porque todo aquele que persegue a minha e a tua vida está perseguindo ao próprio Jesus Cristo. Talvez, minha irmã e meu irmão, a tua vida esteja difícil. Talvez, amado, tempestade, temporais, vendavais, grandes coisas, lutas, pelejas, desertos, tem passado pela minha e pela tua vida. E você tem dito, Senhor, e isso não vai passar. Isso, Senhor, vai permanecer por quanto tempo sobre a minha vida. A Bíblia diz, meu irmão e minha irmã, que o choro pode durar a noite inteira, mas a alegria vem logo pela manhã. Mas, pastor, eu já chorei noites e mais noites, meses e mais meses. Eu já chorei, pastor, anos e mais anos. E o meu choro ainda não cessou. Meu irmão, minha irmã, para de murmurar. Controlado, Deus, ele diz através da tua palavra que o choro pode durar a noite inteira, mas a alegria vem logo pela manhã. A Bíblia diz, amado, que um dia para Deus é como se fosse mil anos. E mil anos para Deus como se fosse um dia. Talvez, amado, ainda não tenha passado, porque o Senhor ainda não quis. E Deus olha e diz, olha, a aventura pode tu ser no braço. Compreender comigo que eu sou o seu rei. Amado, quando Deus ele diz que eu sou, pode durar a noite inteira, mas a alegria vem logo pela manhã. A noite amada é simbólico. A noite amada é satisfeito o mundo. Período de tempo, pode ser um ano, pode ser 2 anos, pode ser 10 anos. Mas Jesus Cristo diz, em Marcos 13:31, para Deus e o coração da igreja amada do Senhor, que passarás os céus e passarás, talvez a terra, mas as minhas palavras não passarão. Deus ele diz, amado de Deus, e não ainda, Isaías se levanta, começa a escrever no livro de Isaías, capítulo 59, no seu verso 1. Eis que é o nome do Senhor não está encolhida para que não possa ajudar, e nem tão prontos teus ouvidos, agravados tapados, para que não possa ouvir. Mas ela Isaías pregava, e as pessoas assim duvidavam da sua pregação. Mas o Espírito Santo, o mesmo Espírito Santo, que foi titulado sobre o título da graça, é o mesmo Espírito que agia pelo título da lei, aquele mesmo Espírito a qual está escrito em Gênesis capítulo 1, versículo 1. Aleluia! Glória a Deus! Fica diz, amado, que no princípio criou Deus os céus e a terra sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava, se movia sobre a face das águas. Agora uma diferença, o qual pastor Marcos, porque no tempo da lei, o Espírito não estava permanentemente conosco. O Espírito amado impelia, o Espírito era comigo. O Espírito do Senhor, como diz Isaías 61:1, eis que o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para regular voz nova aos vossos, e
e a liberdade. Desejo, amado Jesus Cristo, ser batizado por João Batista. Jesus, amado, quando vai até João, João olha de longe e vê o primo de Jesus 6 meses mais velho. E ele olha e diz: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Tu vens a mim para ser batizado e eu necessito ir até vós. E Jesus disse: João, me batiza, para que a obra do Senhor se cumpra em nossas vidas. Aleluia. E a Bíblia diz, amado, que depois do batismo, depois que o Espírito Santo do Senhor desce em forma corpórea de pomba sobre Jesus, a Bíblia diz que ele foi levado pelo próprio Espírito até o deserto para vencer Satanás pela palavra. Quando eu começo a me lembrar de Jesus Cristo, não cajadada de Satanás, eu começo a me lembrar depois que Jesus começa a ser mistério. Ele agora, amado, conjecturando eu, fazendo uma comparação. Jesus, amado, abre os braços e diz: olha, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O mesmo Espírito, amado, impelindo Jesus para o deserto. Eu não quero, amado, pregar, não na tentação de Jesus, mas isso, amado, é para que eu vá na igreja venha mais ou menos entender a força, o poder que o Espírito Santo, qual o Senhor já enviou sobre nós, porque a promessa foi cumprida. A Bíblia diz, amado, que é no tempo de Atos dos Apóstolos, no livro de Atos, capítulo 2, do seu verso 1, que estavam todos juntos, reunidos em um só pensamento, em um só coração, mas de repentemente veio do céu sobremaneiramente impetuoso e desceu sobre a casa e encheu sobre todos, não dava glória, não dava aleluia, não descansava no ministério, e o Espírito Santo já se tornado sobre nada, não se revoluiu sobre a vida da igreja. Quando eu começo a me lembrar do nosso amigo Espírito Santo, aquele irmão que está nesta hora do teu lado, aquele meu irmão que vive dentro de você, Jesus Cristo, amado, saindo do deserto, vencido Satanás pela palavra, ele vai andando agora sobre o mar da Galileia, ele olha para o mar e vê o barquinho parado, aleluia. Ele vê o barquinho parado, e ele agora vê um homem chamado Simão, aleluia. E o seu irmão André, Simão, irmão, para quem não sabe, depois vai ser preto, aleluia. Simão, amado, pela teologia, o seu significado quer dizer cana, ou cana que balança, aleluia. Jesus, amado, olha para Simão, olha para André, o seu irmão, de segue, porque eu farei de vós pescadores, agora de alma e de homem. Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia diz que naquele mesmo instante, Pedro e André largam tudo e seguem ao Senhor. Quantos, amados, louvado seja o nome do Senhor, Jesus está chamando e ainda está com o coração endurecido, meu Deus. Mas mesmo assim Deus ainda tem paciência, porque a Bíblia diz, amado, que a misericórdia do Senhor ela dura para sempre, aleluia. E a Bíblia diz, amado,